Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Se você não conhece o Finestra, está conhecendo agora, já deixa aquele like, já se inscreve, já ativa o nosso sino e fique por dentro dos próximos vídeos que fala da Juventus. Se você curte a Juve, se você simpatiza ou se você até torce para a Juventus. Se você for um anti, também é muito bem-vindo. Vamos lá, 0-0 contra o Empoli, partida na casa do Empoli, já vou falar dessa partida. Antes, eu sempre gosto de lembrar dos momentos históricos no vídeo, né? Ontem, dia 13 de setembro, no ano de 95, o Del Piero fez um golaço contra o Borussia Dortmund pela Champions, lá na casa do Dortmund, um gol que ele corta pelo meio e manda na forquilha, e esse gol acaba dando origem à expressão gol alla Del Piero. E aí, foi comemorado ontem essa data, portanto, ontem também é aniversário do nosso zagueiro campeão do mundo, Cannavaro, campeão do mundo pela Itália, mas campeão italiano, ele que diz até hoje que o melhor lugar que ele treinou na vida de maneira profissional, e não por acaso foi o auge da carreira dele, foi na Juventus. Vida longa ao Cannavaro, e claro, hoje já dia 14, aniversário do Douglas Costa, o The Flash, que teve lá a sua participação também na história da Juventus, ajudando aí na conquista de escudetos. Juventus 0, Empoli 0, melhor, Empoli 0, Juventus 0, já que o jogo foi na casa do Empoli. Já de antemão eu falo para vocês que eu não gostei do jogo, eu não gostei do resultado, ou seja, do placar, e não gostei da postura do time. Dito isso, colocado isso, vou aqui destrinchar essas três opiniões, esses três itens, né? E vou dizer o seguinte de antemão: não estou decepcionado e muito menos pedindo a cabeça do Mota, né? Eu fiz um vídeo antes de começar o campeonato, onde eu coloquei falar antes, né? Onde eu estou dizendo antes que eu não espero um título sendo conquistado ou as coisas acontecendo da noite para o dia na Juventus. Mas a gente já vai falar sobre isso. Juventus hoje, o Mota optou por colocar o Perin como titular. Eu particularmente gosto do Perin. O Perin não só como goleiro, mas como figura humana, e é um cara identificado com a Juventus. É um cara que soube esperar o momento dele para ter essa chance na Juventus. Para mim, pode ser titular junto com ou ele ou o Di Gregório, né? É o famoso tanto fez como tanto faz. Eu confio no Perin, né? E aí, pela primeira vez, o time titular com aqueles jogadores que chegaram, né? É claro que o Thuram entrou no segundo tempo, mas o Koppel Meiners e o Douglas Luiz começaram desde o início pela primeira vez. E pouco fizeram, né? Principalmente o Douglas Luiz, foi muito mal. O time foi mal, né? O Vlahovic foi mal, né? Ou seja, a Juventus repetiu os erros de lentidão no meio de campo, os erros do jogo contra a Roma, e pouco finalizou, praticamente não finalizou. Isso é um erro que o senhor Mota, sim, terá que corrigir, e é claro que eu não gostei, não fiquei satisfeito, acho que a maioria não ficou. Dito isso, o Empoli é um time que não tem tradição, que não tem camisa, e quando a Juventus joga contra o Empoli, mesmo com um time em construção, ela tem que achar o gol, porque ela tem condições individuais para achar o gol. Então, se a gente faz lá 1-0, ou acha um gol lá que dá os 3 pontos, talvez a gente falaria, jogou mal, mas ganhou. É aquela situação que oculta a má apresentação quando vence. Isso não aconteceu hoje, a vitória não veio, o empate acaba então evitando que se mascare esses erros. Agora, o Empoli foi até Roma e ganhou da Roma de 2-1, a mesma Roma que criou dificuldades na nossa casa. Não estou dizendo aqui que o Empoli é um time arrumado, preparado. Independente disso, a Juventus é gigante. A Juventus tinha que ganhar hoje, mesmo jogando mal. É isso que eu quero dizer. É isso que você espera quando você tem jogadores melhor tecnicamente falando. Por outro lado, eu não vou ser aqui incoerente e muito menos inocente de querer que o time jogue bem nos primeiros jogos, aí, os primeiros 6, 7 jogos do Thiago Motta, sendo que essa é a quarta rodada na verdade. E claro, como eu falei antes de começar o campeonato, que eu não espero um título logo de cara. Se acontecer, não vai me surpreender, porque é a Juve. O Antônio Conte patinou no início, nos primeiros jogos dele, da primeira temporada dele. Deu uma patinada e colecionou vários empates até ele conseguir deslanchar.
Então, acho que o único ponto positivo é que a Juventus consegue manter uma defesa mais sólida, difícil de ser vazada, mas não tem criação no meio de campo, não tem passagens certas no meio de campo. Aliás, existe muita lentidão, como eu disse, e não tem finalização. A bola não está chegando com eficiência para o ataque. Agora sim, vi muitos comentários na internet, como eu sempre falo, dos meus amigos na Itália, não vou aqui expor. Vejo uma briga particular dos amantes do Allegri contra aqueles que não gostam do Allegri. Eu não vou fazer esse jogo, eu não vou entrar nessa polêmica de Allegri, porque senão é mais fácil então mandar o Thiago Motta embora agora e vamos trazer o Allegri de volta e fica todo mundo com a boca fechada. Porque tem que ter coerência. Se o Motta não serve, se o Motta tá ruim, se o Motta não é técnico para a Juventus, manda embora, traz o Allegri e zite, todo mundo quieto, todo mundo calado. Simples assim, tá? Coerência. Porque eu só vou julgar o Motta no final da temporada, eu não posso julgar agora. Assim como não posso julgar o Kopp Miners agora. Assim como não vou julgar o Douglas Luiz agora, que foi péssimo hoje. Se fosse falar com aquela vontade de torcedor irracional, eu ia meter o pau no Douglas Luiz hoje. Que eu até perguntei pro pessoal que não conhece o futebol dele, ele é bom, né? Todo mundo lambeu esse cara. E ele foi mal hoje, mas nem por isso eu vou criticar ele hoje. O time não foi bem, né? E é sim, não é desculpa, é início de trabalho, não existe, não é joguinho de videogame que você monta lá e começa a jogar e dá certo, não existe isso. Eu vou usar aqui, eu vou começar a fazer um paralelo nos meus vídeos com o futebol brasileiro, porque nós estamos no Brasil, né? E a grande maioria, 95% dos inscritos são brasileiros. Né? Eu tenho aí o que? 8 inscritos italianos. Então é mais ou menos assim. Eu me lembro lá atrás, por exemplo, eu não sei se vocês vão lembrar, o torcedor do São Paulo vai lembrar, o Tele Santana, quando chegou no São Paulo, o pé frio, esse cara não serve. O cara me perde um título brasileiro pro Corinthians, que ganha o primeiro na sua história. Sabe o que queria fazer a torcida e a imprensa? Mandar embora o Tele. Manda embora, esse cara é azarado, é pé frio, olha aí, não serve. A diretoria bancou o Tele. E deu no que deu. E hoje os próprios torcedores e jornalistas falam, olha, mestre Tele. A mesma coisa os corintianos. Perdeu lá pro Tolima, manda embora o Tite. Olha o que deu. Tá certo? Então, vocês não podem nunca julgar um trabalho no início de um primeiro ano. É um erro fazer isso. É um grande erro. Tá? Vou dar outro exemplo. O próprio português aí que está no Palmeiras, o Abel Ferreira, tivesse perdido a final da Libertadores, vamos ser sinceros, que quase perdeu, foi um gol achado do Breno Lopes, ele caía, porque na sequência ele perdeu o Paulista para o São Paulo, ele caía, e não teria acontecido o que aconteceu depois. Então, eu não posso julgar o Thiago Motta por causa de 3, 4 jogos, sendo que são 4 jogos oficiais, 2 vitórias e 2 empates, num time que foi formado agora. E eu falei, eu só vou começar a ver a Juventus, ou cobrar a Juventus um futebol de fato com constância, com regularidade, a partir de dezembro. Eu falei isso nos vídeos atrás aí, é só procurar. É em dezembro, né, que eu vou começar a ver, de dezembro para janeiro, que eu vou começar a ver como esse time vai estar realmente jogando de fato, mostrando como é o seu perfil, a sua característica de jogo, e não hoje. Por isso que no início desse vídeo eu falei, não gostei do resultado, não gostei do jogo, óbvio, tá tudo certo, mas eu também não vou aqui descer a lenha nos jogadores e no treinador, porque é muita incoerência e assim fica muito fácil. Então a gente perdeu tempo em pedir o Allegri fora. Traz ele de volta. Mas ele joga mal, mas conseguiu os 3 pontos. E muita gente falava, não é assim. Não quero jogar mal e ter 3 pontos, eu quero ter futebol. E hoje não teve nem futebol e nem 3 pontos. Vocês precisam entrar num consenso aí. É fácil, traz o Allegri de volta, tinha mais um ano de contrato. Traz ele de volta e pronto. No final das contas ele ganhou um título. Mas não reclama, não vão pedir aqui futebol espetáculo. Ou senão, se curvem, fiquem quietos e tem que engolir o Sarri. O Sarri, ou bem ou mal, trouxe um título.
né? Eu não vou fazer essa linha de torcedores que eu vejo na Itália. O fã-clube do Antônio Conte, o fã-clube do Allegri, o fã-clube do Motta. Eu não tô nessa. Eu tô pela Juventus. Não me interessa quem treina a Juventus. Eu não me apego ao treinador, né? Não sou fã do Thiago Motta. Mas eu vou detonar o cara porque o cara vem de 2 empates? Isso é muito irracional. Chegou agora, né? Dito isso, pessoalmente eu comentei num vídeo que eu gostaria muito de ter visto a volta do Conte. Mas não porque eu acho que o Conte ia ser campeão agora, porque para mim ele é a cara da Juventus, né? Para mim, isso é uma escolha pessoal. Melhor em campo, na mim, hoje foi o Gatti. O Gatti teve uma grande chance no primeiro tempo, e é muito pouco, porque é um defensor. Cadê os nossos atacantes? Cadê o Vlahovic? Né? Cadê o Douglas Luiz, que joga avançado? Ou seja, o Gatti criou a grande chance no primeiro tempo, mas o Gatti também salvou a gente de tomar o gol no último lance ali. Muita gente achou que foi o Perin, mas foi o Gatti que nos livrou de tomar o gol e perder a partida. Aí sim seria desastroso, né? Pelo menos trouxemos um ponto fora de casa. Só que esse tipo de jogo, como eu falei recentemente, é o jogo que você ganha ou que você perde o campeonato. São contra esses times que você vence ou perde um campeonato. Então, por isso que eu falei, não gostei do resultado, porque mesmo com o time em formação, mesmo com jogadores que estão se adaptando no entrosamento, mesmo com o início de filosofia de trabalho de um treinador novo que chegou com uma mentalidade diferente, é a Juventus. Numa jogada individual, alguém tinha que resolver e pôr essa bola para dentro. Porque lá em Turim, a mentalidade é vencer. Tá? A mentalidade não é jogar bonito. A mentalidade em Turim é vencer. Não é jogar, é vencer. Sempre foi assim. Já dizia Boniperti, vencer não é importante, é a única coisa que conta. Então hoje faltou o quê? Aquele lance individual para colocar a bola para dentro e para dar os 3 pontos. Isso eu cobro. Então, não gostei do resultado. Muito pouco, um time que não criou, que não fez nada, e terça-feira tem a Champions e é correria, porque o time holandês do PSV Eindhoven, andei vendo nessa semana os últimos jogos, é um time rápido, e a Juventus está muito lenta no meio de campo. Mas, vamos torcer para que a Juventus consiga uma boa partida e, sobretudo, uma boa vitória. Ou que pelo menos, que mesmo jogando mal, que ela vença o PSV por 1-0 com gol de pênalti, que vai estar tudo beleza. O que importa são os 3 pontos. Sempre Forza Juve fino alla fine. Like no Finestra Bianconera. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. Bom sábado a todos e repito, não gostei da apresentação da Juventus hoje e nem da ideia do Motta hoje. Mas lógico, vou sempre apoiar ele e os seus pupilos. Nos vemos, ragazzi. Boa jornada a todos.